Então quero convidar a nossa irmã Geise para estar aqui conosco. Glórias a Deus. Hoje nós vamos ouvir a palavra de Deus através dessa serva de Deus. Deus abençoe sua vida, querida. Depois, no final, a gente dá a oportunidade para você ofertar. Nós passamos os recados. Agora vamos ouvir uma porção da palavra, né? Amém. Shalom, a paz do Senhor. Tá frio, né? A gente fica meio recuadinho. Mas Deus tem algo para nós essa noite. Deus já falou através do louvor, porque esse louvor que a gente cantou é no seu nome. É um antes do último. Quebra o silêncio. Que louvor forte. É muito forte. Porque realmente é entre eu e ele, né? É uma coisa muito íntima, você e o Senhor. Amém. E a gente vai falar essa noite de Ana mais uma vez, né? O apóstolo ministrou, o pastor Júlio ministrou no domingo. E hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre essa grande mulher de Deus que deixa um exemplo muito grande para nós. Amém? Acredito que quem esteja aqui hoje já conhece a história de Ana, que não podia engravidar, que teve sua madre, né? Por um tempo ela não pôde gerar, mas era um propósito de Deus na vida dela, assim eu creio. Penina também era um propósito de Deus na vida dela, porque se não fosse Penina ficar ali, ó, no ouvido dela, atazanando, falando, né? Talvez Ana não tinha se posicionado como precisaria se posicionar. E na nossa vida não é diferente. Às vezes a gente só se posiciona quando a Penina está ali falando e fazendo, né? Vou pôr meu... eu aprendi com a pastora, gente, caderninho, eu adoro agora. E eu fiquei pensando e meditando, né? E ouvi de novo a ministração. E assim, o que a gente tinha que aprender sobre o posicionamento de oração, a gente aprendeu. E o que eu quero falar hoje, nessa noite, é sobre o cântico que Ana fez. Geise, acredito que ela tenha feito já na velhice dela. Porque quando ela faz o cântico, que é uma oração, ela fala de coisas que já aconteceram, dos 7 filhos que ela teve, né? Então eu acredito que ela deva ter feito já quando ela já estava velhinha e lembrando de tudo que ela passou. Porque na vida da gente são processos, são fases que a gente passa. E a primeira fase de Ana foi muito difícil, porque eu acredito que ela recebia as afrontas de Penina. Eu fico imaginando eu também, de repente vem um pensamento, ou alguém fala alguma coisa e aquilo me desestabelece, já me deixa desestruturada, já me deixa desmotivada. E assim era com Ana todo ano que eles iam lá para o templo orar. Imagina a Penina do lado dela, né, com os filhos, fazendo até inveja, né, fazendo raiva. Vem, crianças. Eu olhava para ela, você não tem, né, para olhar. Era triste, gente, claro que era triste. Só que ela recebia essa afronta, porque todo ano ela fazia talvez a mesma oração. Talvez ela tenha se acomodado e aí ela ia lá, orava, Senhor, é assim, eu quero um filho, olha a Penina me provocando. E a palavra diz que ela sempre chorava, ela deixava de comer por conta de tudo que ela ouvia e do que ela vivia. E a Penina provocava, e a Penina sabia que Eucana gostava muito de Ana. Eu até imagino que Ana era a primeira esposa, né? Como o pastor falou no domingo. Eu acho que ela era a primeira esposa. E Penina sabia disso. E ele amava tanto que ele chegou até a falar para Ana, mas não me basta ter eu como marido, né? Por que você quer tanto um filho? Mas o filho era um filho para poder ser Samuel, né? Então precisava mesmo desse filho. Mas o filho só veio
quando ela se posicionou. O filho só veio como a gente sabe que ela se posicionou? Foi no dia que ela ali se entregou de verdade ali no templo. Quando ela se rasgou de verdade. Acho que ela pensou assim, quer saber? Eu não vou mais dar ouvidos para o que Penina fala. Eu não vou mais dar ouvidos para as provocações da Penina. E na nossa vida, né, tem que ser assim. Não vou mais olhar para esse problema da mesma forma. Eu vou me posicionar diferente a partir de hoje. Se precisar fazer um voto, faça um voto com Deus. Mas se posicione diferente, faça como Ana, porque o milagre só veio. E eu até anotei uma coisa aqui importante, ó. Deus, ele não se move com choro. Ele não vai, a gente não move o coração de Deus só com choro. Porque senão você vai chorar a vida toda. Se você não se posicionar, eu coloquei aqui, ó, Deus não se move pelo meu sofrimento, Ele se move pelo meu posicionamento. Então vamos fazer isso. A gente tem que se posicionar, começar a decretar, deixar de ouvir o que Penina fala, deixar de olhar para o problema e olhar para solução, para o milagre. É olhar diferente para a situação, porque a gente tem aqui um exemplo de que Deus faz. Deus faz. E aí no 1 Samuel 2, que está o cântico aqui, né, de Ana. E aí a gente vai ler o verso 3, que diz assim: não multipliqueis palavras altivas, nem brote dos vossos lábios a arrogância, pois o Senhor é Deus de sabedoria, cabe a Ele julgar tudo o que as pessoas fazem. Os arcos dos poderosos serão quebrados, mas os fracos são revestidos de força. Os que viviam na abastança agora trabalham por comida, mas os famintos não passam mais fome. Até a estéril teve 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos se enfraqueceu. Olha só, quando ela fala aqui, imagina ela orando, fazendo oração, e ela está falando que é da vida dela, do que ela passou com Penina, porque ela está ali se lembrando e está fazendo essa oração. Então ela fala: não multipliqueis palavras altivas, nem brote dos vossos lábios a arrogância. Então eu fico imaginando que ela ouvia tanta coisa e ela revidava. Será que Ana revidava? Eu não acredito que ela revidava, porque ela era uma mulher que buscava a Deus. E Penina talvez seja uma mulher que tinha oportunidade de ser diferente, de buscar a Deus, mas não fazia. E a Penina usava essas palavras. Penina atacava a Ana. Então na oração dela, ela fala isso, né? Para que não se use essas palavras, para que senão não se use de altivez contra o outro. Então Ana está falando para nós aqui que a gente tem que olhar para o nosso irmão de uma forma boa, amorosa, com compaixão, não como Penina olhava para ela. É interessante isso. Eu fiquei o dia todo pensando nisso, porque realmente quando a gente é afrontado, a gente quer revidar. Quando alguém fala alguma coisa que não agrada a gente na mesma hora quer falar algo para ficar por cima. Sabe aquela coisa que a última palavra é a minha? Mas Ana fala aqui na oração dela. Então eu acredito que Ana aprendeu a se calar diante das afrontas que vinham, amém? E aí ela fala também no verso 4: os arcos dos poderosos serão quebrados. O que é o arco? É a arma. Então a arma foi quebrada. Olha que maravilha isso. Então eu quero falar para vocês que o arco do seu inimigo nessa noite vai ser quebrado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque se ela falasse a flecha foi quebrada, dava para pegar outra flecha.
não é? Mas ela fala o arco foi quebrado. Então quer dizer que a raiz foi arrancada. Aquilo que Penina tinha para falar contra ela acabou. No momento que Deus deu o primeiro filho, que Deus deu Samuel, quebrou o arco do inimigo. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Isso é para nossas vidas hoje. Então o processo de Ana foi para ela aprender tudo isso e escrever essa oração no final. Então você vai escrever a tua oração. Você vai voltar ao passado, mas não para sofrer, mas você vai lembrar de tudo aquilo que você passou, e você vai poder escrever, e você vai poder orar ao Senhor agradecendo por tudo que Ele já fez e vai fazer na tua vida. Porque é assim que tem que ser, porque senão não teria acontecido. O processo é necessário. Quantos processos? Outro dia eu falei, Senhor, será que não vai acabar não? Os processos, né? Porque tanta coisa, é tanto desânimo, é tanta vontade de parar, é tanta... A gente olha ao redor e fala, não, mas não está valendo a pena, não está mudando, não está acontecendo. Mas será que você está realmente posicionado da forma que Deus quer? Você se colocou na dispensação do Senhor, do modo que Ele falou, é assim que eu quero. A gente aprende com Ana, que a gente precisa ter um posicionamento diferente. E o Senhor está falando isso nessa noite. Amém? E aí ela fala assim no 5, os que viviam na abastança agora não trabalham por comida, mas os famintos não passam mais fome. Aí eu fico lembrando, imaginando ela, né, no tempo do sofrimento, no tempo do choro, no tempo das afrontas. Então aqui ela está querendo dizer também que agora a Penina não tem mais o que falar, a fome acabou. Até Estéreo teve 7 filhos, olha isso. Eu tenho certeza que ela estava falando mesmo dela e da Penina. Porque ela, né? Por que ela falaria isso na oração dela? Então, se a Estéreo teve 7 filhos, o que é que você precisa, que você acha que Deus não vai fazer? O que é que você precisa e pede tanto que você acha que não é possível acontecer? Mais uma vez, a nossa fé trabalhada. A nossa fé precisa ser trabalhada. E o Senhor trabalha com várias formas, né? Várias. Então, Ana entendeu como agir no processo. E a gente está passando por um processo. Eu acredito que cada um de nós estamos passando por um processo. E o Senhor quer nos ensinar como agir. O Senhor quer ensinar a gente a se posicionar, amém? E eu imagino Eucana no meio de tudo isso, vendo essa tribulação dentro da casa dele, ele também teve que ter sabedoria. Não foi só Ana que teve que se posicionar e aquietar o coração dela, e aí ir lá e clamar como ela clamou e orar como ela orou, né? Eu acredito que ele, por ser também um homem de Deus, ele deveria orar, Senhor, acalma essa situação. Olha para as minhas mulheres. E Deus está olhando para a nossa situação. Deus está olhando para a nossa vida. Deus quer ver mudança. Eu vou falar por mim, né? A gente não gosta muito de falar de nós mesmos quando a gente está aqui ministrando. Mas quantas vezes, irmãos, a gente sente uma fraqueza espiritual, a gente não tem vontade de sair de casa. Eu até comentei isso com a irmã Andréia, sabe? A gente tem hora que desanima de um jeito que parece que não vai mais, mas aí a gente pede para o Senhor força, e a gente vem buscar, e a gente vem entregar pelo menos o louvor a Ele, e aí Ele restitui de novo, Ele refaz de novo, porque esse é o Deus que a gente serve. É um Deus que refaz, é um Deus que dá uma estrutura que a gente não entende. Tem hora que a gente acha que não vai conseguir mais, mas Ele está falando para mim e para você.
nessa noite, se posiciona. Eu não sei o que é, talvez o posicionamento do irmão Gilson é um, do irmão ali é outro, do meu é outro, mas alguma coisa a gente precisa fazer, né? Ele vai agir conforme a nossa reação. Na verdade, ele reage conforme a nossa ação, acho que é melhor assim. Por exemplo, Moisés. Quando Moisés, ele levanta lá o cajado, é Deus que abre o mar, não é Moisés. Mas primeiro ele teve que ter uma atitude. Então a nossa atitude está acontecendo agora. A gente está aqui e a gente vai orar e vai pedir para ele olhar para nós, para olhar para o nosso problema, para olhar para a nossa situação, porque do jeito que está não vai continuar. Porque cada dia, irmãos, vocês podem acreditar que quando a gente entra aqui no templo, que a gente ora e entrega a nossa vida para o Senhor, algo acontece no mundo espiritual. Algo muda no mundo espiritual. Agora, se eu ficar na minha casa chorando, olhando só para o problema, as coisas não vão mudar. Talvez demore um pouco, talvez não. A gente não sabe, o tempo de Deus é desconhecido para nós, né? O tempo dele é o tempo dele. Mas que algo novo acontece a cada dia que a gente entra, como a irmã Andréia orou agora, somos em poucos, mas a presença dele está aqui. Somos em poucos, mas ele está olhando para nós. Ele está sondando o nosso coração. Ele está recebendo o nosso louvor, ele está recebendo a nossa oração, ele está olhando para nós. Eu creio assim. E aí você vai acordar amanhã e vai estar diferente. Porque é assim a vida com Jesus, né? É se entregando e se posicionando e vindo, buscando, e algo vai acontecer, o milagre vai acontecer. A gente não ora à toa, a gente não busca à toa. O pastor não vem lá de longe à toa aqui. Às vezes ele fica triste, ele fica chateado, as coisas não andam, o plano A dá errado, o plano B dá errado, tem que ter até o plano C. Daqui a pouco ele já está lá no W. Mas ele está tentando. Vocês acham que Deus não está olhando para isso? Está olhando, viu, pastor? Está olhando. Só que a gente não pode desanimar. Né? Outro dia eu conversando com uma pessoa, mas eu não tenho vontade de ir no culto de quarta-feira. Falei, irmãs, mas se a gente ficar olhando para a vontade, a gente não vai a lugar nenhum. Não vai. A gente tem que olhar para Jesus. O que Jesus faria? Jesus vai ficar debaixo do cobertor lá, assistindo Netflix? Não vai. Ele vai buscar o Pai, né? E é isso que a gente está fazendo. E Deus vai honrar a vida de cada um de vocês. Porque Ele olha o trabalho, Ele olha a disposição e Ele olha o coração. Porque mesmo desanimado, vou falar por mim, eu já tive vezes do pastor me chamar para ministrar aqui uma palavra e na última hora eu pensar assim, eu acho que eu não estou querendo ir hoje ministrar. Já aconteceu comigo. Mas eu não posso falar agora para o pastor que eu não vou. Que desânimo é esse? Que coisa do maligno é essa? É isso que ele quer, gente, é paralisar a nossa vida. E é algo que eu estou confessando, nunca falei isso para o pastor, né? Por quê? Porque aí eu orava, falava, não, eu não aceito isso na minha vida. Quantas vezes lá no passado eu retrocedi, eu deixei de fazer coisas porque eu não conseguia. Só que hoje eu sei me posicionar diante do Senhor. Eu sei lutar contra como que eu vou dizer? Esses ataques do inimigo. Todos nós somos atacados. Todos nós um dia seremos atacados. Mas cabe a nós nos posicionarmos e falarmos, não, nós não aceito. E é não aceitar. Amém? E o que a gente aprendeu nessa noite é isso. Que depois você lê, é muito bonito o cântico inteiro, sabe? É no capítulo 2 até o verso 10.
É muito bonito, porque é de gratidão, é de alegria. Ela fez uma oração agradecendo a Deus e realmente colocando diante dele que tudo aquilo que atrapalhou a vida dela, tudo aquilo que deixava ela triste, para baixo, sem fé, tudo, o Senhor tirou. O Senhor, como eu falei, Ele quebrou o arco do inimigo. Então, para a nossa vida hoje, é assim que vai ser, como eu falei para vocês, foi quebrado, né? E a partir de agora algo novo vai acontecer, coisas novas vão acontecer, e eu creio que a mudança é assim, ó. Deus é um Deus do já. Deus faz milagres, Jesus ainda faz milagres. Outro dia até eu me vi pensando, mas parece que na época que Jesus estava aqui na terra era mais fácil receber o milagre. Olha o que a gente pensa, né? E não é, a gente pode buscar Ele da mesma forma, Ele estando aqui como homem ou como espírito. É o mesmo Deus, é a mesma oração, né? Talvez é porque a gente lê aqui na palavra as histórias de ter tocado nele ou de estar perto dele, mas Ele está dentro de nós, Ele está aqui dentro. Cada um de nós tem o Espírito Santo dentro. Então Ele está tão perto, tão que a gente, né, não precisa mais ter que tocar no homem Jesus, porque o Espírito dele já está aqui com a gente. E quando a gente chega aqui na igreja, a presença dele vem porque a gente está cheio da presença dele. E para a gente estar cheio da presença dele, realmente a gente tem que estar aqui buscando. Amém? Amém? Vamos orar? Vamos orar. Eu não estendi a palavra, irmãos, porque a gente ouviu bastante coisa sobre Ana. E a gente já aprendeu bastante coisa sobre ela. E nessa noite, o que o Senhor me mandou falar foi exatamente isso, né? Sobre o arco do teu inimigo que foi quebrado hoje. Então, receba essa palavra nessa noite, né? Saia daqui com essa vitória nas tuas mãos, porque eu creio que vai acontecer. Amém? E a gente vai orar e a gente vai consagrar isso a Deus. E eu não sei qual é o teu problema, né? Você que tem um problema, ou você que tem um processo no qual você esteja passando, é como eu falei, talvez você está sendo tão atacado, que você está triste, desanimado. Mas quem tem que sair é o inimigo das nossas vidas. Quem tem que cair por terra é o inimigo das nossas vidas. A presença do Senhor é a que prevalece. Amém? Então coloca teu coração agora diante do Senhor.